Agora sim, Radar de Notícias de volta, agora 18 horas e 44 minutos, virando agora. Temos o prazer de receber nos nossos estúdios o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Vereador, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, espero poder aqui contribuir nos temas e nas discussões aqui do Radar. Muitos assuntos para a gente tratar, vereador. Eu quero começar com uma notícia que saiu ontem, nós repercutimos ao longo do programa, na participação do nosso colunista Rabi Khalil, uma nova pesquisa de intenção de voto, dessa vez do Instituto Real Time Big Data, que trouxe ali, tecnicamente empatados, Eloy Pietá, o ex-prefeito, e o deputado estadual Jorge Wilson, mas a grande novidade dessa pesquisa, pontuada inclusive pelo Rabi, foi o crescimento do deputado federal Alencar Santana, que é o candidato que o partido do senhor apoia aqui na cidade de Guarulhos. Começa a nossa entrevista perguntando para o senhor o seguinte: a que o senhor atribui esse crescimento recente do Alencar nas pesquisas e, na opinião do senhor, qual o principal trunfo do Alencar para tentar chegar ao segundo turno? Na verdade existia ainda uma confusão, acho que em certa medida existe ainda, porque tem muita gente que não sabe que o Alencar é deputado federal do PT, é o candidato do PT e do Lula. O PT tem um voto cativo aqui e o presidente Lula é o principal cabo eleitoral. Aqui na nossa cidade está muito bem avaliado em todas as pesquisas. Então, o que ocorre? Muita gente está confundindo ainda, achando que o candidato do PT é um outro nome. E, na verdade, o candidato do PT é o Alencar. Então, quanto mais vai se aproximando o período eleitoral, quanto mais as pessoas vão se ligando na política, principalmente esse voto mais voltado aí para as pessoas que têm uma opinião partidária mais firmada, tende o crescimento do deputado Alencar. E o grande trunfo do Alencar, primeiro, é um deputado federal da nossa cidade, é líder do governo Lula, foi deputado estadual, foi vereador, já esteve, ou seja, é uma pessoa que tem experiência, embora jovem, tem muita experiência. Então, o principal trunfo é aliar essa experiência com apoios de peso, né? Não dá para descartar, e muito em breve o presidente Lula estará aqui na cidade, e não dá para descartar um apoio como o do presidente Lula à campanha do deputado Alencar. É da cidade, conhece os problemas daqui. Então, o principal trunfo, eu acho que é o conjunto de novidades que o Alencar traz. A começar por ele, o Alencar nunca disputou a eleição de prefeito, é a sua primeira eleição. Aliás, diga de passagem, todas as eleições que o Alencar disputou, ele ganhou todas. O Alencar nunca perdeu a eleição, desde vereador. Se elegeu vereador, foi candidato a deputado, se elegeu deputado, reeleito deputado, deputado federal, muita gente não acreditava na vitória dele, ganhou a eleição para federal, depois reelegeu federal de novo. Então, ou seja, é alguém que é pé quente. Então, o grande trunfo é esse conjunto de coisas, além de uma estrela pessoal que o Alencar tem e com certeza está bem posicionado e irá ao segundo turno. Ainda falando sobre essa questão dos pré-candidatos, da disputa para a Prefeitura de Guarulhos, no último sábado nós tivemos o lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito Eloy Pietá. O Radar de Notícias esteve lá, tivemos as entrevistas com a Franco, o próprio Eloy, entrevistamos também outros personagens de pro aqui da política guarulhense. Pergunto para o senhor, como é que o senhor, apesar de não ser o candidato que o senhor apoia, o senhor é um experiente parlamentar da oposição, como é que o senhor avalia essa união, essa frente ampla, intitulada pelo próprio Eloy, essa junção do Eloy com a Franco Correia? Olha, eu obviamente respeito muito o Eloy, tenho um carinho especial por ele, porém nós percebemos que a frente ampla é uma frente que se resumiu a 3 partidos. E dizem nos bastidores que pode reduzir mais ainda para 2. Então, ou seja, a frente ampla é quando você consegue um grande número de partidos dentro de uma lógica, dentro da construção de uma proposta de governo que não tenham antagonismos dentro dessa frente. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, é óbvio que hoje, há muito tempo, desde 2016 para cá, nós temos todas as eleições e todos os momentos políticos do Brasil polarizado entre esquerda e direita. E nós vamos continuar tendo essa polarização, as pesquisas demonstram isso. E, na minha opinião, essa movimentação que a candidatura do Eloy, trazendo a Fran agora como vice, é uma movimentação de consolidar uma candidatura mais à direita, sendo que nós vamos ter uma eleição polarizada, como disse anteriormente. Será que esse movimento que é feito para ter uma candidatura mais à direita consegue concorrer? Porque já tem muito candidato à direita.
Nós temos o Lucas Santos que se posiciona à direita, nós temos o próprio candidato do prefeito que se posiciona à direita, nós temos o Novo, que pela concepção do partido, é um partido que sempre se posiciona à direita, nós temos o Podemos, que tem uma visão mais à direita de sociedade do que à esquerda. Então, ou seja, o que precisa deixar claro é que o deputado Alencar vai correr numa raia sozinho, única candidatura de esquerda, do campo de esquerda na cidade é o deputado Alencar. Porque os outros estão fazendo uma opção mais à direita. Muita gente pode falar, olha, mas o Eloy tem uma história, tem uma ligação histórica com a esquerda. Ele tem uma ligação histórica. Mas vamos pegar o evento de sábado? O evento de sábado, as pessoas, as personalidades que estavam lá no evento de anúncio da vice, aliás, parecia um evento onde a própria vice era candidata a prefeita, né? Tamanha a divulgação que foi feita. Então, naquele evento que anuncia, o Eloy anuncia a Fran como vice, nós temos diversas figuras ali ligadas ao bolsonarismo. E não é exagero meu. Não é exagero meu, mas vamos pegar, por exemplo, hoje nós temos naquele palanque, por exemplo, a Fran, que eu respeito muito também, compreendo, mas temos algumas divergências, ela representa o que exatamente? Ela não representa o campo mais à esquerda, ela representa o campo mais à direita. Aliás, a Fran esteve apoiando quem para presidente da República nas últimas eleições? Não foi o Lula, foi o Bolsonaro. O Eli Correia, que foi deputado, já representou a nossa cidade muitas vezes, ele é um secretário de Estado do governo Tarcísio, que é o governo bolsonarista em São Paulo. Então, nós temos que colocar e separar bem. Nós temos o Cezinha de Madureira, que é um deputado federal e é um deputado que atuou o tempo inteiro dando suporte na Câmara dos Deputados ao bolsonarismo e ao Bolsonaro. Então, ou seja, onde é que está essa frente ampla? Na minha opinião, está se caracterizando uma frente muito grande de bolsonaristas descontentes com os rumos e os indicativos dos candidatos, tanto do governo como o candidato do PL, na minha opinião. Tem outras pessoas que não são bolsonaristas? Tem, mas eu estou olhando assim com um olhar muito crítico dessa guinada muito à direita que está se tomando e se escolhendo um campo, na minha opinião, eu acho que só contradiz toda a história que o ex-prefeito Eloy Pietá tem na cidade de construção num outro campo de atuação. Cada vez mais se distancia desse campo, desse polo democrático, popular, se distancia da luta que continua ainda em defesa da democracia brasileira. Nós não vamos conseguir defender nas eleições municipais a democracia, o Estado Democrático de Direito, se aliando com aqueles que o tempo inteiro quiseram o golpe no país, que é essa turma alinhada do Bolsonaro. Mas me permita fazer uma provocação para o senhor. A nível nacional, o presidente Lula, que o senhor apoia, buscou para sua vice Geraldo Alckmin, e nem por isso dizem que o governo do presidente Lula é de direita, apesar do Geraldo ter feito carreira à direita. Nós temos a Simone Tebet, ministra de Estado. Nós temos o Carlos Fávaro, um agricultor, também como ministro de Estado. E nem por isso se taxa o governo do presidente Lula como um governo de centro-direita, um governo de direita. Isso não se aplica também ao Eloy? Não, vamos pegar os fatos. O Geraldo Alckmin é o vice de qual partido? Qual partido que ele está no PSB. Isso. Ele fez um movimento, lá atrás, não foi agora de última hora, no momento eleitoral. Na verdade, ele já vinha num distanciamento do PSDB. Perfeito. Você não tem declarações do Geraldo Alckmin contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, não tem ele enaltecendo nenhum tipo de golpe, não tem ele enaltecendo, e olha que eu tenho minhas divergências com o Alckmin, que são profundas, mas não dá para comparar essa turma que toca o bolsonarismo no Brasil com o ex-governador Alckmin. Segundo, Simone Tebet foi o quê? Foi candidata. Ela foi candidata nas eleições, aliás, foi uma das que mais teve embate nos debates ali com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Ou seja, ela pensa diferente, então não dá para comparar. O governo do presidente Lula é um governo que tem a participação de vários partidos, mas ele tem uma linha de atuação de não abrir mão de algumas premissas, de alguns conceitos, de um programa mínimo que está sendo apresentado. É difícil? Porque ele está governando num Congresso que foi eleito numa maioria lá atrás, numa onda conservadora no Brasil. Então, eu compreendo que tem diferenças, mas vamos pôr na eleição municipal, nós não vamos ter espaço para 3 opções diferentes. Ou nós estamos à direita ou estamos à esquerda. Na minha opinião, essa movimentação que é feita é uma movimentação mais à direita do que uma movimentação para o centro. Não vou nem dizer à esquerda, mas uma movimentação para o centro, pelas figuras que estão envolvidas. Perfeito. Pelas figuras. Perfeito. O senhor citou personagens que estavam nesse evento do sábado que não são da direita, e eu cito aqui, por exemplo,
a vereadora colega do senhor de parlamento, Janete Pietá, que deixou o PT e foi para a Rede. Para quem não sabe, o PSOL e a Rede estão federados, compõem uma federação. E o que é uma federação? Dizendo aqui, em poucas palavras, é quando dois partidos se juntam e trilham, em tese, um único caminho. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o PSOL, o partido do senhor, apoia o deputado federal Alencar Santana. A vereadora Janete, por sua vez, na Rede, tem feito diversas manifestações pedindo voto, não exatamente pedindo voto, mas declarando apoio ao seu marido, ex-prefeito Eloy Pietá. Enquanto um integrante de um partido que está federado com a Rede, como é que o senhor está avaliando essa questão? O senhor acha que podem existir problemas futuros para a vereadora Janete por essa divergência do caminho que deveria ser trilhado? Olha, a federação ela é mais amarrada do que as coligações anteriormente. Quando você está federado, no momento eleitoral você vira um partido só. Você está federado, não tem condição da federação, um membro da federação apoiar um candidato e outro apoiar outro. Vou te dar um exemplo claro, vamos inverter. Lá no Recife, nós temos a candidatura do Túlio Gadelha, que é deputado pela Rede. Ele quer ser candidato e nós temos também um debate de uma outra candidatura colocada, que é uma companheira do PSOL lá. O que acontece? Não vai dar para ter os dois. O PSOL não vai lançar candidato e o Túlio vai ser candidato. Ou vai ser um ou vai ser outro. Quem é que decide isso? A direção da federação. Não é do PSOL que vai decidir, da federação. Como que a federação é montada em Guarulhos? Nós vamos fazer uma composição onde 86% da composição da federação, o PSOL que indica, pelos indicadores, número de filiados, vereadores, enfim, 86%, 14% é da Rede. Nós já informamos, nós fizemos um encontro municipal o ano passado do PSOL, onde nós colocamos ali a candidatura e aprovamos uma resolução de apoio à candidatura do PT. Aliás, diga-se de passagem, nós estamos discutindo o apoio do PT antes do PT definir quem seria o candidato. Então, se o Eloy fosse o candidato do PT, nós estaríamos com o Eloy, estaríamos apoiando o Eloy. Mas o candidato que o PT decidiu foi o deputado Alencar, por isso nós vamos apoiar. Como é que fica essa situação? A Rede tem feito, alguns membros da Rede têm colocado, dito que a Rede tirou uma resolução que vai apoiar o Eloy. Só que não cabe. Não existe possibilidade nenhuma de um partido lançar um candidato dentro da federação e outro lançar outro. Só vai ter um candidato. E eu já disse isso várias vezes, não estou escondendo de ninguém, que nós já temos uma decisão tomada de apoio à candidatura do deputado. Eu não sei como é que vai ficar isso. Porque juridicamente, na minha opinião, nem pode. Eu, por exemplo, vamos inverter? Eu, por exemplo, se fosse o inverso, eu estou aqui no PSOL, estou federado com a Rede, e eu posso apoiar, por exemplo, o Eloy Pietá? Não posso, porque ele não está na minha federação. A não ser que a minha federação indique ele ou deixe de apoiar o deputado Alencar. Como isso não vai acontecer, o compromisso foi assumido e vai ser cumprido, que é que nós temos uma candidatura, que é a candidatura do deputado Alencar. Isso não resta dúvida. Agora, tem muita gente que diz, não, mas pode fazer, porque aí o candidato a vereador, ele pode colocar no material dele o candidato de preferência dele. Gente, não é assim. Não é assim, não existe assim. Senão, para que tem federação? Para que se aprovou a lei da federação? Se for para cada um fazer a coisa que quer, não teria sentido, né? Judicialização à vista, o senhor acha? De nossa parte do PSOL, não. Nós respeitamos muito a vereadora Janete, tem uma trajetória longa aqui na nossa cidade de luta política, é uma pessoa que eu considero um patrimônio da esquerda na cidade, porém, é o que eu estou dizendo, eu acho uma estratégia jurídica muito arriscada. Minha opinião, falando inclusive como advogado, eu acho uma estratégia muito arriscada. Mas o que tem se dito o tempo inteiro é que o candidato ele pode tomar essa decisão individual. Gente da Rede diz isso para nós estamos dizendo que isso não é possível. Mas enfim, nós também não vamos ficar aqui fazendo o tempo inteiro como se a gente estivesse torcendo contra. Eu não estou torcendo contra. Eu acho que a Câmara precisa ter de volta a Janete como vereadora, ela precisa se eleger bem, ela precisa continuar o trabalho que ela já faz lá. Porém, eu acho que está se criando dificuldade onde não precisaria criar. Mas, enfim, cada um toma as suas decisões e os seus rumos, mas de antemão dizer o seguinte, a federação, PSOL Rede, é composta por uma direção. Essa direção, a parte majoritária dessa direção, já tem uma decisão. A decisão é o apoio ao deputado Alencar. Perfeito. 18h58, ainda temos diversos assuntos para perguntar ao vereador, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista, mas deixar um recadinho para vocês.
19 horas, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para as redes sociais, uma boa entrevista aqui com o vereador Edmilson, com muitas informações, temos ainda outros assuntos para tratar. E quando você vier para as redes sociais, não se esqueça de já deixar o seu like para impulsionar esta transmissão, assim você leva o Radar de Notícias para mais pessoas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também para você saber quando o Radar de Notícias divulga novo conteúdo, tá certo? Vereador, eu queria que o senhor passasse para a nossa audiência uma estimativa, agora falando do PSOL, como é que está a chapa para a eleição, quantos vereadores vocês estimam eleger, o senhor que por enquanto é o único vereador do partido na Câmara, né? Qual a estimativa que o senhor faz? Na verdade nós tivemos uma construção aí da direção partidária, comandada pelo Maxwell Chagas, que é o presidente do PSOL aqui na cidade, e fez um esforço muito grande. Nós teremos chapa completa com 35 candidatas, homens e mulheres, e nós temos uma expectativa de que o PSOL venha fazer, a federação na verdade, né, porque tem que contar todo mundo junto, que a gente venha fazer de 2 a 3 vereadores. Então tem essa possibilidade, porque nós, na eleição anterior, em 2020, nós fizemos a primeira cadeira do PSOL, o PSOL nunca tinha eleito vereador aqui, eu sou o primeiro vereador eleito em Guarulhos do PSOL, e a gente tinha uma chapa muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais sem experiência, né? Muito mais com dificuldades ali do dia a dia. Hoje a gente vê uma chapa melhor montada, porque tivemos tempo, né? Eu cheguei no PSOL em março, as eleições eram em outubro, por conta da janela partidária. Então, ou seja, a gente não teve todo o tempo para poder montar. Então foi ali meio corrido. Dessa vez não, nós tivemos aí 3 anos e tanto para poder trabalhar, para poder conversar, e a gente foi... tivemos o prazer de receber muita gente que nos procurou para ser candidato para contribuir. Uma pergunta que eu vou fazer para o senhor é que eu fiz também a outros vereadores de oposição que passaram aqui. Qual a principal dificuldade na avaliação do senhor de ser um vereador de oposição na cidade de Guarulhos? Claro, o senhor já esteve também do outro lado, mas nesses últimos 8 anos da gestão do Guti, qual foi o principal obstáculo de ser oposição na cidade nesses últimos 2 mandatos? O principal problema de ser oposição na cidade, primeiro, é um governo que ele não compreende a democracia e muitas vezes ele entende a nossa crítica, principalmente a minha crítica como vereador, a uma crítica de quem está falando apenas para jogar para a galera. Nós avisamos do caos que seria o fechamento da Proguaru. Nós não queríamos jogar para a galera, a gente queria impedir que 4.700 pessoas fossem mandadas embora e que a gente desfizesse uma empresa de 40 anos. Está fazendo falta hoje. Muitas áreas da Pro faz falta. Nós avisamos da taxa do lixo. Falamos, não vai ser R$9 por mês, como diziam. Não, vai ser só R$9 por mês. Falei, olha, tem casos que vai chegar a R$200, R$300. E chegou. Aí o prefeito teve que voltar atrás. Eu fiz um projeto de lei para extinguir a taxa do lixo. Ele correu atrás, pegou o mesmo projeto nosso, colocou o nome, mandou para a Câmara 3 meses depois de debate que a gente fez ali. Então, essa dificuldade do governo não ouvir. Porque o governo ele tem que entender que ele tem a base de sustentação, mas é bom que ele tenha uma oposição. É bom que ele tenha uma oposição qualificada, uma oposição que discuta a cidade, que traga novidades. Isso é a democracia. Então seria bom que o prefeito ouvisse mais as ponderações, as críticas que a oposição faz. Eu não fico triste quando alguém na minha rede social vai lá e me critica por uma atitude, por um voto. Então eu não fico triste não, porque eu tenho que refletir, será que eu estou fazendo o mesmo certo? Será que essas pessoas não têm alguma razão ali? Então eu acho que é tranquilo. Agora o difícil é uma cidade do tamanho de Guarulhos, a gente faz um trabalho que nem doido, domingo a domingo e tal, levantando problema, ajudando a solucionar e tal, mas por ser da oposição, nós não temos espaço de divulgação. A mídia, a imprensa na cidade, infelizmente, é uma imprensa que não acaba priorizando isso. Para te dizer a verdade, nós temos os principais jornais da cidade, nesses últimos 8 anos, se eu sair, o meu nome foi citado 2 vezes, foi muito nesses jornais. Agora, quando votou o reajuste do funcionalismo agora, que o prefeito a gente já tinha uma lei aprovada de 4,5 e o prefeito tirou esse aumento de 5,5, desculpe, 5,5, o prefeito deu 2, ele reduziu o salário do servidor em 3,5. Então ele mesmo dizia, lá atrás vocês deram 1%, a esquerda deu 1%, conversa, agora o prefeito Guti entra para a história como prefeito que reduziu o salário do servidor, porque era 5, ele deu 2, ele reduziu em 3,5. E o que aconteceu? A manchete de jornal, eu fiz uma obstrução na sessão praticamente sozinho, até 10 horas da noite,
para impedir que votasse, para poder fazer emenda, e qual a manchete que saiu? Que nós, os vereadores da oposição, não quisemos dar o reajuste para os servidores públicos. Quando é o contrário, o prefeito tirou o reajuste e os vereadores que votaram com ele votaram para tirar esse percentual de 3,5% que ficou menor. Então, uma das principais dificuldades é você fazer um trabalho. Eu não vou para a tribuna quando eu não tenho certeza, eu pesquiso, eu estudo e não sai, às vezes, nenhuma nota. Raras exceções, aqui vocês do Radar, desde a época do Pedro, sempre me acolheram, independente da minha posição, às vezes discordando, mas trazia gente para ouvir aqui, e alguns outros, pouquíssimos veículos de comunicação acabam nos ouvindo. A maior parte acaba divulgando como se a cidade de Guarulhos fosse qualquer cidade na Europa que não tivesse problema nenhum. O senhor citou fechamento da ProGuaru, taxa do lixo, agora a questão do reajuste dos servidores. Se o senhor tivesse que elencar e apenas qual foi o maior erro da gestão do Guti? Ou das gestões, considerando que ele já está no segundo mandato? Eu acho que o maior erro é o que a população sentiu mais. Eu acho que é difícil citar né? Mas eu citaria a taxa do lixo. A taxa do lixo foi algo assim, é uma afronta, sabe? É uma afronta a pessoa receber um boleto na casa dela e não saber nem o que está acontecendo. Um boleto de 200, 300 reais de uma pessoa que é aposentada. Recebeu em casa, ninguém avisou, disse, olha, vai ter, não, ninguém avisou nada. Tem dinheiro para anunciar na Globo, para falar de uma cidade que não existe, mas não teve dinheiro para falar, se prepare aí que está vindo uma taxa do lixo para vocês pagarem. Não teve, foi de sopetão. Então, ou seja, eu acho que isso, na cidade inteira, a gente teve pessoas comentando, falando, xingando, com razão, indo para a porta da Câmara, se manifestando. Enfim, eu acho que o momento ali é um erro, mas é um erro que ele encobre outros. Na verdade, é alguém que está sentado na cadeira do prefeito e fala, não, aumente isso aí, já passou a eleição. Porque foi isso exatamente, já passou a eleição, pode aumentar, pode aumentar, vamos cobrar a taxa, vamos arrecadar mais e tal, para a cidade sem pensar na repercussão disso. Eu quero perguntar para o senhor sobre educação, não poderia terminar essa entrevista sem falar sobre educação, o senhor que também é professor, e quero falar sobre a dengue, vou deixar para falar da dengue por último, e na sequência teremos o Virgílio Rocha aqui com os destaques, então fique ligado aí, o Radar de Notícias ainda tem mais alguns minutinhos. O senhor, né, como nós dissemos, o senhor tem uma atuação bastante profunda na área da educação, e dois dos principais assuntos, quando a gente fala de educação aqui na cidade, é a crise das faltas das vagas e também essa questão da alteração do plano de carreira dos servidores da área da educação. Queria que o senhor fizesse um raio-x dessa área aqui na cidade de Guarulhos, qual é os principais problemas no setor da educação aqui na cidade de Guarulhos. Bom, olha, a educação na cidade, ela há 8 anos que ela não tem um planejamento para a cidade como um todo. E essa falta de planejamento e falta de projeto do atual prefeito se traduz no número de secretários que passaram lá o tempo inteiro. Secretários que duraram 8 meses no cargo. Educação é uma área que você tem que planejar antes, não dá para ficar trocando toda hora, você tem que ter um projeto para poder ser implementado. Qual que é o prejuízo que isso trouxe? Se desconstruiu o que vinha sendo feito anteriormente. Nós temos um problema gravíssimo, você que está nos assistindo, nos ouvindo, não vai acreditar, você que não é da educação, mas nenhuma escola foi construída nos últimos 8 anos. Em 8 anos desse atual governo não construiu uma escola. Eles vão dizer, não, mas a escola do Parque Secap nós entregamos. A escola do Parque Secap estava toda construída, fundação feita, paredes erguidas e tal. O que vocês fizeram foi inaugurar, foi concluir e inaugurar. Ah, não, mas tem uma escola... Nenhuma, não existe nenhuma escola municipal construída nos últimos 8 anos. O que acontece com isso? Não constrói a escola, a população continua aumentando, você não tem vaga para todo mundo. Está aí a crise das vagas. Esse modelo é um modelo que joga para o marketing o tempo inteiro. Vamos comprar ovo de Páscoa para esconder a incompetência e a falta de projeto na educação. Dá ovo de Páscoa para as crianças, porque isso vai maquiar, vai esconder os principais problemas. O que se fez na educação exatamente? Nós temos, por exemplo, supervisores de ensino. 25 profissionais, a sua maioria, uma ampla maioria, estão sendo perseguidos e impedidos de trabalhar. O que faz o supervisor? Ele vai na escola, ele faz a visita, ele faz o termo, ele verifica o problema pedagógico, ele verifica o problema de atendimento. Esses trabalhadores e trabalhadoras estão proibidos de fazer a função. Antes eles olhavam o painel de vagas, para onde está faltando mais vaga, para poder orientar o governo. São funcionários concursados, entraram pela porta da frente do serviço público. Simplesmente a senha deles foi retirada, eles não têm acesso.
mais. Assim como o diretor de escola concursado também não tem acesso. E 50% das escolas hoje são dirigidas por comissionados, apadrinhados políticos indicados pelo governo, porque não abre esse concurso. Então, ou seja, esse desmonte da educação passa e dá esses reflexos na falta de vaga, mas tem um ataque direto a professores, professoras e servidores, funcionários. Vou te dar um exemplo. A gente imaginava que cozinheiro ia deixar de ser concurso público, está deixando. Nós temos várias escolas que foi entregue a cozinha para terceirizadas, onde caiu a qualidade do produto entregue e caiu também o salário desses trabalhadores. Muitas vezes eles não ficam, tem uma rotatividade grande, a criança se acostuma com a pessoa que está servindo a alimentação ali, de repente troca. No serviço público concursado, isso não acontece, ou acontece muito pouco, é residual. Então, ou seja, esse avanço todo para destruir a educação na cidade, nesses 8 anos, de falta de planejamento, nenhuma escola construída, tivemos o problema de falta de vagas, fechamento de creche, todos esses problemas aconteceram nesse período por uma falta de projeto. A educação se transformou num lugar de se fazer marketing, não de fazer educação, não de defender a escola pública. Ou seja, é um governo, na minha opinião, que não vai deixar saudades nenhuma. E veja, a última lei que foi aprovada, o prefeito mandou uma lei, olha o absurdo. O diretor de escola, eu sou professor concursado, o diretor de escola, para ser diretor, ele precisa ter pedagogia, ter um tempo mínimo de exercício no magistério e precisa prestar um concurso. Ele presta um concurso e aprovado ele é chamado. Sabe como vai ser agora? Não tem mais concurso. Não vai ter mais concurso. A lei que eles aprovaram, a reestruturação, vai passar a ser uma precarização por um concurso interno que vai ser feito. Totalmente com possibilidade de direcionamento. Então, ou seja, isso é um verdadeiro absurdo. O supervisor de ensino, idem, para não ter mais concurso para supervisor de ensino. Ou seja, todos aqueles servidores públicos que questionam o governo, sabe o que eles fazem? Ao invés de ouvir o questionamento e ver se tem razão ou não, o que eles fazem? Eles acabam colocando na geladeira como se fosse uma punição e uma eliminação de quem pensa o serviço público, quem pensa a educação. Então, essa pauta da educação é uma pauta que nos entristece muito pelo que está sendo feito com os servidores públicos. É um total desrespeito. Hoje nós não temos nenhum respeito, a atual gestão não respeita servidores. Nós temos, para concluir, nós temos diretores, supervisores, funcionários de escola municipais, muitos deles que têm mestrado, que têm doutorado. Essas pessoas foram afastadas da gestão. Por quê? Porque essas pessoas pesquisaram, elas têm conhecimento sobre o que estão falando. Como colocou na secretaria um bando de gente que não tem conhecimento de nada, está lá para fazer marketing político e para agradar as vontades do prefeito, essas pessoas não são bem-vindas, porque são pessoas muito mais qualificadas do que o time que está lá. Eu não estou nem dizendo quem está de fora, não, estou dizendo quem é do quadro. Servidor público nosso, muitos estão pedindo demissão porque não estão aguentando ficar devido à pressão dos verdadeiros absurdos que têm acontecido na educação. Vereador, 19h12, para a gente encerrar a entrevista, queria falar com o senhor sobre dengue, né? O Brasil ultrapassou ontem, na segunda-feira, a marca de 4 milhões de casos. Aqui na cidade de Guarulhos, caminhamos para quase 40 mortes. A segunda cidade do estado com o maior número de mortes. E a média de infecções a cada 100 mil habitantes da cidade de Guarulhos é superior ao número nacional. Então a situação é bastante grave aqui na cidade. Pergunto para o senhor qual foi o principal erro da gestão e mais. O que o senhor, enquanto vereador, o que o Legislativo guarulhense poderia fazer ou ainda pode fazer para mitigar esse quadro? Porque nós sabemos, no começo do ano que vem, novas chuvas e podemos ter novamente um novo surto de dengue. O que fazer para mitigar esse quadro agora, no futuro imediato, mas também pensando a médio e longo prazo? Olha, a questão da saúde, sobretudo falando da dengue, nós que acompanhamos lá a Covid também, tudo que aconteceu, enfim, tantas pessoas perderam a vida. A gente vê na Covid, a gente achou que os prefeitos, os dirigentes, o prefeito da cidade aprenderia alguma lição com isso. Não aprendeu nada. Porque a cidade não foi preparada. Está se falando dessa situação da dengue há muitos meses atrás. Está aumentando em tal lugar e tal. Aqui não se teve uma campanha educativa. Na propaganda de milhões de reais na Globo não passou nada para orientar a população sobre isso. Não aumentou o efetivo para visitar casa a casa, para poder ver água parada, orientar, educar as pessoas.
Os córregos, beira de córregos e tal, não teve nenhum serviço específico de poda, de roçagem, com algum outro tipo de orientação, nada. Foi como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Para você ver, depois de tantas mortes, hoje passou um carro bem precário na rua de casa, eu estava em casa pela manhã, o chamado Fumacê. Passou. Mas, mais uma vez, para gerar propaganda, porque tinha alguém filmando para dizer, nós estamos fazendo. E já os técnicos já disseram, o Fumacê, ele pode causar até um conforto, mas ele não é decisivo. Ele não tem uma eficácia tão comprovada. Tem que fazer, vamos fazer. Se tiver eficácia de 10%, tem que fazer. São vidas que estão em jogo, mas ele não tem tanto isso. E a prefeitura fez o quê? O prefeito fez o quê? Absolutamente nada. Como se nada tivesse acontecido. Olha o absurdo. As unidades que têm funcionários, vou citar o caso da UPA Paulista, por exemplo, os funcionários que são da prefeitura, eles recebiam 60 horas extras para poder trabalhar em regime de plantão. Quando aumenta o público, precisa convocar mais funcionários, põe esses funcionários em hora extra, porque não abre concurso, não contrata e tal. O que aconteceu? No começo do mês, agora de abril, que está findando hoje, teve uma portaria do prefeito, da Secretaria de Saúde, dizendo que não seriam pagas essas horas extras, que teria que reduzir essas horas extras, ou seja, no momento que a gente mais está precisando, você está cortando hora extra, é menos funcionário, ou seja, vai dar mais tumulto, vai dar mais confusão. Então, ou seja, é um desrespeito e uma falta de sensibilidade. Sabe aquela coisa? Governar pelas redes sociais, governar através, fazendo vídeo, fazendo postagem para lacrar, tá aí a cidade abandonada, porque na verdade o prefeito, no mínimo, deveria dizer, nós vamos ter um plano emergencial, lá no começo, né? Um plano emergencial para poder combater. Sabe qual a medida que foi tomada? Alugar tendas. Como se o mosquito tivesse medo de tenda. Aliás, as tendas em alguns lugares que eu fui são ridículas, não acolhem a população. E isso divulga assim, nós estamos fazendo, porque estamos colocando tenda e tal. Tenda vazia não resolve o problema, se não tiver funcionário lá para atender. Então, ou seja, nós temos o governo que faz tudo pensando em publicidade. Parece que tem alguém que chega e fala, prefeito, é o seguinte, para consertar o problema é que tem que fazer isso aqui. Mas para aparecer na internet, nas redes sociais, pode fazer isso aqui. Não vai resolver o problema, mas se fizer isso, parece que toda vez o prefeito toma a decisão para sair mais nas redes sociais e tal. A Globo, na verdade, daqui a pouco ela muda, eu não sei se a sede é na Berrina, ela vai mudar para Paulo Facchini. Daqui a pouco vai ter um estúdio da Globo exclusivo aqui, porque a Globo não sai da cidade. É o tempo inteiro a pauta da educação e sempre a prefeitura que tem algum problema, a prefeitura diz o seguinte, não, nós já estamos tomando providências. Há 8 anos está tomando providência. Há 8 anos. E as coisas não são resolvidas. A saúde hoje é tema da campanha que vai se iniciar aí. Por isso que eu digo, tem muita gente que reclama, dizendo, a hora é agora. Está chegando o momento de você avaliar. A saúde é um dos itens que você precisa avaliar no candidato que você vai votar. Ou você, mais uma vez, eleitor, eleitora, vai chegar e vai dizer o seguinte, não, mas esse aqui é bonito, ele é da TV e tal. Veja o que ele já fez pela saúde. Aliás, veja se ele não está também dentro de alguma forma de precarizar a saúde da nossa cidade, como aconteceu com a HMU, quando trouxeram uma empresa, uma OS chamada Gerir, aqui para a cidade, se enterrou quase 400 milhões de reais nela e não resolveu o problema da saúde. Vereador, 19 e 17, queria agradecer ao senhor pela entrevista. O vereador Edmilson Souza, um parlamentar bastante combativo, faz as críticas dele, sem ataques abaixo da linha da cintura, então tem esse perfil bastante claro, mas é importante apenas deixar registrado, como nós temos feito nos últimos programas, que a opinião do nosso entrevistado não reflete necessariamente a opinião do programa Radar de Notícias, mas eu agradeço o senhor pela entrevista, dizer ao senhor que as portas do nosso programa estão sempre abertas, volte mais vezes, desejamos ao senhor também boa sorte na pré-campanha, na campanha, e nos falaremos com certeza em breve, muitos assuntos para tratar, o senhor sempre atuante ali na Câmara dos Vereadores. Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, boa noite a todos.